Demita sua terapeuta e tome controle da sua vida. Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal novamente. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está acontecendo por volta do mundo inteiro. Essa questão de romantização da vida e expectativa de como a vida seria e a expectativa de como a vida deve ser. E muitas pessoas estão saindo frustradas com isso, porque hoje em dia a gente tem uma coisa na nossa mão, um celular, a gente tem controle disso, a gente tem acesso à internet, a gente tem um laptop, a gente tem um computador. E o que acontece é o seguinte, a gente vê todas essas diferentes formas do mundo, vê diferentes línguas, vê pessoas diferentes, você vê tudo. Mas em grande parte, grande maioria, a maioria das coisas que estão ali na internet são as pessoas vivendo a melhor fase da vida deles. É só as coisas boas, é só as coisas que as pessoas querem mostrar. E você começa a criar na sua mente essa ideia das coisas serem perfeitas. E aí você está no relacionamento com a sua esposa, ou você está no relacionamento com o seu marido, com a sua namorada, seu namorado, seu noivo, a sua noiva. E você começa a ver essas pessoas e você começa a pensar, poxa, eles estão sempre felizes, a vida deles está uma maravilha. Aí você começa aquela questão da grama, sempre olhando na grama do vizinho, certo? E o que acontece? As pessoas começam sempre a querer ali o que é do outro, sempre querer o melhor. E aí que às vezes as mulheres até se dão mal, porque esse homem que eles criam na cabeça delas, às vezes nem existe. E às vezes existe até casado, porque homens do jeito que elas romantizam, a maioria deles casam cedo. E a maioria deles já tem família e tudo mais. Então, as mulheres criam, às vezes, essa romantização. E os rapazes, essas mulheres que eles romantizam, às vezes só existe ali a tela do celular, quando eles estão assistindo aqueles vídeos adultos. Eles ficam ali engajados naquilo, naquela realidade fake, e eles acabam criando aquele tipo de standards para eles mesmos, aquela necessidade de ter algo parecido com aquilo que eles estão vendo na tela, e que nunca vai ser realidade, porque a maioria das mulheres que passam ali não são como na vida real, ok? Então isso tudo acaba crescendo e decepcionando muita gente, decepcionando nossa sociedade, os nossos jovens, e isso acaba criando uma sociedade muito fraca, uma sociedade que não é uma sociedade guerreira, é uma sociedade que está ali cheia do mimimi, porque o que acontece é o seguinte, eles contaram uma vida toda diferente para essas pessoas, e quando eles chegam lá, não é aquilo. Eu posso dar um exemplo disso, às vezes pessoas que vão mudar para outro país, o que acontece muito quando muita pessoa vem para os Estados Unidos, a maioria das pessoas acabam desiludindo, mas é porque os influenciadores montaram aquele hype em volta e falando aquilo tudo, que você vai chegar e você vai ter Cadillac, você vai ter Ferrari, esse tipo de coisa. E também posso dizer, quando você vai para outros países também, às vezes você vai para Europa e coisa assim do tipo, e o pessoal, você já vem com aquela ideia pré-montada na sua cabeça de como que esse país deve ser, de como as pessoas devem se comportar, como é a atitude das pessoas e tudo isso. E você acaba se frustrando, e as pessoas têm esse entendimento na mente delas que na vida você não tem que se frustrar.
tudo tem que ser bonitinho, tudo tem que ser organizadinho. Você começa a ter esse senso de querer controlar as coisas. Infelizmente, você não vai controlar tudo na vida. Às vezes você não vai controlar nem sua própria vida, ok? Porque devido das situações, dependendo de onde você nasceu, de como a sua estrutura familiar, você pode estar ali numa forma que você vai acabar aí nadando e vai morrer na praia. Então você vai ter que mudar a sua estratégia, ok? Então, muitas vezes as pessoas acabam se frustrando muito mesmo, porque elas criam todo esse mundo imaginário. As pessoas criam todo esse mundo imaginário na mente deles, onde as coisas vão ser perfeitas, onde as coisas sempre vão funcionar, ok? A gente pode perceber isso com o pessoal do empreendedorismo. Muitas pessoas que estão chegando no empreendedorismo agora, o que eles querem é resultado rápido e fácil. Rápido e fácil. E não é assim. Você vai quebrar sua cara umas 50 vezes, às vezes conseguir acertar ali na trave uma vez, ok? Às vezes você vai entrar em contato com 500 clientes para conseguir um ou dois, para ter uma reunião. Às vezes nem comprar o seu produto, só para ter uma reunião, ok? E isso acaba gerando uma certa ansiedade para as pessoas. As pessoas não comunicam com si mesmo mais. A questão dos aplicativos de relacionamentos, essa também é uma coisa que ajuda a destruir bastante, porque os homens entram ali e só estão ali olhando aquelas mulheres fantásticas, que na realidade nem aquilo. Tem uns que nem tomam banho. E eles estão olhando ali aquelas coisas fantásticas, e as mulheres, mesma coisa, olhando todos aqueles homens que elas admiram e tudo mais, aqueles homens do sonho que às vezes nem existe, aquilo é tudo de fachada. Isso acaba gerando um problema muito grande na sociedade, vai gerando muita ansiedade, vai gerando muita insegurança e aquele senso de controle. E na vida, quanto mais você tenta controlar, mais as coisas saem de linha, mais as coisas saem do controle. Então é muito melhor você ser sincero com você mesmo, porque se você acredita na mentira, seu único salvador vai ser o mentiroso, ok? Você só vai ser sempre manipulado por aqueles que falam a mentira, ok? Aqueles que pregam o que o diabo quer, aqueles que vão falar o que você quer ouvir. E na verdade, na vida, às vezes a gente não tem que escutar o que a gente quer ouvir. A gente tem que escutar o que é necessário. Não, todo mundo não tem que vir passar a mão na sua cabeça e falar que coitadinha. Não tem que ser assim. A vida não é assim. A realidade não é assim. A realidade é o seguinte: as coisas não sempre vão do jeito que a gente quer. Você tem que aprender a lidar com frustração e ansiedade, ok? Você tem que começar a ver a ansiedade como uma ferramenta na sua vida, ok? Tem as exceções. Algumas pessoas têm problemas hormonais, aí isso é outro caso, ok? Mas a maioria das pessoas estão criando isso tudo na mente, ok? Por isso que a gente tem que ter conhecimento de como a mente produz as coisas. Hoje em dia todo mundo aí tá com TDAH, todo mundo tem problema psicológico, mas é porque a gente se tornou uma sociedade muito macia, uma sociedade muito soft. E quando a gente chega no momento que a gente tem que lidar com a realidade, a gente acaba não tendo aquela resistência, aquela resiliência para lidar com a realidade, ok? Então, a questão da ansiedade, usa a ansiedade como uma ferramenta, ok? Porque muitas das vezes você está tendo ansiedade é porque você não está tomando ação. Isso aconteceu na minha vida várias vezes. Depois que eu tive esse insight de ver a ansiedade como um sistema de advertência que está mostrando, caramba, você não tá fazendo o que é suposto de ser feito, por isso que o seu corpo está programando e está gerando essa ansiedade em você. Aí que você começa a entender as coisas um pouquinho melhor. Eu comecei a ver a vida melhor nesse ponto.
quando eu tive aqueles momentos de ansiedade, eu falava, opa, tô tendo ansiedade, vamos ver aonde que essa ansiedade está vindo. E eu comecei a reparar as coisas que eu não estava botando em prática, as coisas que eu estava prometendo para mim mesmo e não estava fazendo. Então, a gente tem, na sociedade também, a gente tem essa questão da romantização de problemas psicológicos. Muitas pessoas gostam de romantizar. As pessoas gostam de falar, eu tenho problema psicológico, e isso e aquilo. As pessoas gostam de romantizar. As pessoas acabam ficando dependentes dos terapeutas. As pessoas acabam ficando dependentes de remédios. E tudo isso só vai levando a nossa sociedade para o buraco cada vez mais e mais e mais. Uma coisa que muitos já perceberam, mas parece que não vira a chave, que o terapeuta é um que tem a mentalidade mais destruída, ok? Às vezes o terapeuta tem a mentalidade mais destruída do que você. E não estou falando isso para servir de coisa ruim, não. Mas às vezes você romantiza muito a sua terapeuta, o seu terapeuta, e você coloca aquela pessoa ali no topo como seu salvador, meu salvador. E aquela pessoa, você acaba gerando uma dependência meio que emocional daquela pessoa. E coisas minúsculas, coisas normais acontecem na sua vida, e você já vai, eu tenho que falar com meu terapeuta, eu tenho que falar com meu terapeuta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tô passando por um momento de ansiedade. Na vida, algumas vezes a gente tem que saber surfar na onda, sabe? A gente tem que ajustar a nossa prancha e aprender como surfar na onda. Em vez de ficar pulando em galho em galho, a gente tem que aprender a surfar na onda, ok? A gente tem que aprender a ter mais foco e tomar as ações que é preciso. Hoje em dia, a nossa sociedade está se degradando pelas expectativas que as pessoas estão criando, esses standards que as pessoas estão criando para si mesmas. Então a gente começa parando de se comparar com outras pessoas. Já começa a ser uma pessoa mais gentil com você mesmo. Começa tendo uma conversa boa com você mesmo. Muitas pessoas estão aí e tá naquela conversa ruim com si mesmo. Tá se julgando, tá comparando com outras pessoas, tá tendo aquela conversa negativa, ok? Para uns minutinhos e pensa, você gostaria de ter um amigo conversando com você da forma que você conversa consigo mesmo? Eu não acho que sim, correto? Então, toma essa pílula de realidade e começa a surfar na onda, ok? As coisas não são como a gente sempre quer. E outra, as coisas que a gente se preocupa muito, 80% das vezes aquilo nem acontece. Às vezes você está preocupando com uma coisa que vai acontecer e aquilo nem acontece. Então, dá uma relaxada, ok? Respira. Prega sua mão na outra e fala, ó, já era. Eu domino isso. Deus me deu poder de dominar sobre as coisas. Você tem que aprender a dominar. Você tem que aprender a surfar nessa onda. As coisas não foi do seu jeito, ok? Muda o storytelling da sua cabeça. Você perdeu um ente querido, muda o storytelling. Você perdeu um emprego, você faliu uma empresa, muda o storytelling, ok? Tá tudo na forma que você vê as coisas. E como eu já disse, hoje em dia essa sociedade está muito macia, essa sociedade está vendo as coisas de forma muito vitimista, ok? Então, vamos começar a ser mais honesto com a gente mesmo e vamos botar no papel se essas realidades, se essas expectativas que você está tendo são reais ou são coisas que você criou no mundo artificial, no mundo de social media, ok? Vamos começar a mudar. Vamos começar a mudar esse mindset, ok?
Porque muitas das vezes as pessoas estão indo no buraco abaixo, porque elas criaram expectativas. Essas expectativas que não são alcançáveis. Essas expectativas que nem as pessoas que estão mostrando você para ter essas expectativas, elas têm para si mesmo. Ok? Então, começa desenvolvendo um senso crítico no seu subconsciente. Quando você vê esse tipo de coisa, tenta conversar consigo mesmo. Tenta ter uma conversa consigo mesmo. Seja o seu melhor amigo e tenha essa conversa com você. Essa meta que eu tô colocando é uma meta realista? É uma meta verdadeira? Ou não? Porque se ela não é verdadeira, se não é realista, você vai se frustrar. E você vai se frustrar muito, 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 muito mesmo. Então respira. Pense, analise e assim tome sua decisão, ok? Aprenda a controlar a sua ansiedade. Leia livros sobre ansiedade, leia livros sobre depressão, ok? E depois que você lê, eu não quero que você fique ali naquele looping, só falando de depressão, ansiedade, porque quanto mais as coisas que você fala, mais você vai ficar ali grudado naquilo, mais você vai ficar ali sugado naquilo como um imã. Eu preciso que você aprenda quais são os gatilhos, as coisas que te afetam, e eu quero que você se torne uma pessoa mais forte, quero que você se torne como se fosse um soldado, como se fosse um samurai, ok? Pensa nos antepassados. A maioria das pessoas tiveram a vida bem pior do que a gente. E o pessoal das antigas era um pessoal mais casca grossa. Era um pessoal ali mais barradura, entendeu? Aguentava pressão na vida. Por quê? Eles não tinham esse monte de expectativas imaginárias. Eles não estavam se comparando com a pessoa que está lá no outro lado do mundo, que está tendo uma vida financiada por pessoas que você nem conhece. Ok? Às vezes é tudo fake news, às vezes tá fazendo aquilo ali para te vender um curso, ok? Vender um curso só para te ludibriar. E no final eles te vendem curso falando que você vai melhorar isso e aquilo, e no final a única vida que melhora é só a deles, ok? Então acorda para a realidade, desenvolve esse senso crítico, começa a olhar a realidade, ok? Tira essa lupa imaginária que a sociedade colocou na sua cara e começa a ver as coisas como as coisas realmente são. Olha para a vida do jeito que é, na realidade. Só assim você vai conseguir mudar de vida. Só assim você vai conseguir ser uma pessoa com um desenvolvimento emocional muito melhor. Se você aceitar a realidade e tiver o compromisso com você mesmo de mudar a sua realidade. Sem metas milagrosas. Sem metas devastadoras. Começa no pequeno. E dali é a questão do snowball. Começa pequeno e vai crescendo, vai aumentando, vai aumentando. Não tenta pular para o 5º degrau. Começa no 1º degrau, ok? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês. O intuito desse vídeo foi para mostrar como a nossa sociedade está sendo muito macia hoje em dia. E se você tem algum problema e você realmente precisa da ajuda do profissional, por favor, vá a um profissional, procure um profissional na sua área, converse com um profissional. Isso pode ser muito, muito bom. Se você é uma pessoa religiosa, às vezes vai na igreja, algo do tipo, converse com o seu líder religioso, converse com a pessoa um pouco mais velha, converse com a pessoa que você tem respeito por aquela pessoa, a pessoa que você admira, converse com esse tipo de pessoa. Okay? Não fica ali grudado só apenas numa terapeuta. Comece a abrir os olhos e aceitar a sua realidade e mudar a sua realidade, ok? Então, vai tomar conta da sua própria vida, ok? E através disso você vai conseguir chegar em lugares que você nunca chegou e você nunca imaginou que chegou, ok? Muito obrigado a todos vocês. Segue aqui o canal e ativa a notificação. Logo mais eu trago mais vídeo para vocês. Tchau, tchau.